E aí, minha galerinha, tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Professor Diego Fares aqui na área. Hoje, logicamente, nós vamos dar sequência à nossa playlist de análise completa das questões de Química do Enem Segunda Aplicação, o Enem PPL de 2020, caderno azul. Hoje nós vamos com a questão de número 107, vamos fazer aquela leitura atenta do enunciado. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs, que são os clorofluorcarbono, em aerossóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa o quê? E aí, na sequência, você tem as alternativas: evitar chuva ácida, prevenir inversão térmica, preservar a camada de ozônio, controlar aquecimento global ou impedir a formação de ilhas de calor. Muito bem, galera. Essa questão ela está falando sobre os CFC, que são os clorofluorcarbonos. O que é um CFC? Eu vou colocar para vocês aqui, galera, um exemplo de um CFC. Não quer dizer que só tem esse aqui, não, mas é um exemplo, tá? Vamos lá. Carbono, aqui eu vou colocar Cl, Cl, aqui eu vou colocar flúor e aqui eu vou colocar flúor. Essa estrutura que vocês viram eu desenhar, ela se chama dicloro de flúor metano. Se vocês analisarem bem a estrutura dele, pelo nome que foi citado, inclusive aqui na questão, cloro, flúor, carbono. Ou seja, uma estrutura química que tem cloro, flúor e carbono, literalmente, tá? Então, isso aí é um exemplo de um CFC. Alguns anos atrás, o CFC, gente, ele era muito utilizado como gás propelente, no caso dos sprays aerossóis. Professor, o que é gás propelente? Eu não sei o que é isso. Quando você vai utilizar um desodorante aerossol, né? Vamos tentar colocar um aqui. Meu desenho não é lá essas coisas não, tá, galerinha? Mas vamos imaginar que aqui, ó, você tem aqui um spray aerossol, tem aquele negocinho aqui e tem a válvula dele aqui, né? Que aí você aperta, aí sai o jato, né? De aerossol. Muito bem, o que acontece? Aqui dentro da lata, você não tem só líquido. Você não tem só o teu desodorante, por exemplo. Você precisa também ter um gás que a gente chama de gás de arraste. Esse gás, ele tem que estar pressurizado aqui dentro, ele tem que estar uma pressão bastante alta, para quando você apertar a válvula, esse gás ele sair. E quando ele sair, quem que ele vai levar junto com ele? O produto que está dentro da lata, supondo aqui no caso um desodorante. Se você não tivesse esse gás, galera, se você não tivesse esse gás de arraste, esse gás propelente, você ia apertar o spray e não ia sair nada, porque o produto ele precisa estar aqui dentro pressurizado. Vocês entenderam qual é a finalidade então do gás pressurizado aqui dentro? Muito bem. Como eu havia falado, alguns anos atrás utilizavam-se muito os CFCs, que são esses gases aqui, ó, os derivados de clorofluorcarbono, que, como eu falei para vocês, essa molécula que eu desenhei é um exemplo dentre várias moléculas que tem essa característica. Esses gases aqui, gente, eles são ótimos propelentes. Então você coloca ele dentro de uma lata, ele tem uma capacidade de pressurização legal, se aperta a válvula, ele sai com força, ele consegue levar o jato com eficiência, ele é muito bom nesse sentido. No entanto, descobriu-se posteriormente que esses gases aqui, eles acabam destruindo a molécula de ozônio. A molécula de ozônio, a gente sabe que ela é um filtro que fica na camada mais alta ali da atmosfera e ela serve para reter a radiação ultravioleta. Um detalhe importante, gente, é que o ozônio ele é um gás para nós tóxico, então não é legal você respirar ozônio. Por isso que aqui nas camadas mais baixas ele é considerado uma espécie de poluente, mas lá no alto, filtrando a radiação ultravioleta, ele é muito benéfico nesse sentido. Essas moléculas aqui, gente, de CFC, elas são moléculas super leves. Então, quando você utilizava um spray que tinha CFC, essa molécula era liberada para a atmosfera, ia para as camadas mais altas e chegando lá, iniciava-se um mecanismo de destruição do ozônio.
Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente esse mecanismo. Eu vou tentar procurar esse vídeo, galera. Se eu achar, eu vou deixar rolando um card aqui em cima e vou deixar também no final do vídeo para quando acabar essa explicação, vocês clicarem lá para ver em detalhes o mecanismo de ação dessa molécula na destruição da molécula de ozônio, que eu super recomendo vocês olharem, porque isso aí já caiu na prova do Enem. Eu insisto a vocês que aqui no canal a gente faz uma resolução detalhada, vocês estão gostando muito, eu estou vendo aqui nos comentários que vocês gostam dessa pegada de resoluções detalhadas e diferenciadas, e o Enem é uma prova cíclica, já caiu camada de ozônio na prova do Enem, só que antigamente, as questões anteriores, ele perguntava mecanismo. E aí, nesse vídeo que eu estou sugerindo para vocês, eu explico o mecanismo dessa reação. Não vou fazer isso nesse vídeo para não ficar com excesso de material que fala da mesma coisa, para a gente tentar diversificar. Mas deixei o card e a sugestão no final aqui, tá? Para vocês assistirem. Beleza, então essa molécula aqui, gente, ela é a responsável pela destruição da camada de ozônio. Então, assim, se for já para marcar a alternativa, já está mais que claro aí que o gabarito da questão é a letra C. E professor, tá, mas claro que a gente ainda vai continuar. Professor, uma dúvida. O senhor falou que essa molécula ela era utilizada com mais frequência. Hoje ela já não é permitida pela grande maioria das legislações ambientais. Não é verdade, professor? É. Inclusive, se você for no supermercado ou se você tiver na sua casa um spray aerossol, para dar uma olhadinha na lata, muito provavelmente você vai ver em alguma parte da lata uma informação escrita que é inofensiva à camada de ozônio por não conter CFC. E aí você olha assim e diz, pô, legal, o fabricante ama o meio ambiente, né? Na realidade, pode até ser que ele ame o meio ambiente, mas ele está cumprindo uma legislação ambiental de não poder utilizar esse gás. E professor, e qual gás que é utilizado atualmente, né? Porque eu tenho um desodorante aqui na minha casa, ele já não usa mais o CFC, qual gás que é utilizado? Gás de cozinha. Sim, galera, propano e butano, uma mistura de propano e butano que hoje é utilizada como gás propelente. Só que vale ressaltar que o gás de cozinha, galera, aquele cheiro ruim dele, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, para quem é mais novo, tá chegando agora, ainda não acompanha os vídeos anteriores, as resoluções detalhadas, eu já falei para vocês que o cheiro do gás de cozinha, ele é um cheiro artificial. É colocado uma substância ali, um composto sulfurado, pertencente a uma classe química chamada de mercaptanas, que é a mesma classe química de substâncias que exalam o odor ruim do gambá. Não é a mesma substância, mas pertence à mesma classe. Então aquele cheiro ruim é artificial. Por quê? Porque o gás de cozinha, galera, ele precisa ser identificado quando está vazando, né? Você tem que sentir o cheiro. E o principal componente do gás de cozinha, que são hidrocarbonetos, propano e butano, eles não têm cheiro. Ó, não tem cheiro. Então, aqui no desodorante, você utiliza propano e butano, que são os principais componentes do gás de cozinha, sem a mercaptana para dar o cheiro de vazamento, né? Porque a gente está falando de desodorante. E aí, quando você aperta esses hidrocarbonetos pressurizados no estado gasoso, eles vão sair e vão arrastar o produto com eles. Então, o mecanismo básico é esse. Ah, professor, mas aí... E a questão ambiental? Hidrocarbonetos, galera, são praticamente inofensivos à atmosfera, aos gases da atmosfera, ao meio ambiente. Quando eu falo inofensivos ao meio ambiente, claro, me refiro a eles no estado gasoso. Então, você joga um hidrocarboneto para a atmosfera, ele praticamente não vai gerar dano. A gente tem algumas exceções a essa regra, claro, como, por exemplo, o gás metano, que é um dos principais vilões do aquecimento global. A gente lembra que o metano ele é produzido muito na atividade de criação de gado, na pecuária, porque a gente sabe que a vaquinha ela não trabalha, né, gente? A vaquinha ela passa o dia todo comendo e peidando. É só isso que ela faz, ela não tem estresse, ela não está preocupada igual você com vestibular, com o Enem. Tá lá de boa, só comendo o capinzinho dela, ruminando, largando uns gases e tal. Muito metano emitido para a atmosfera. O metano ele tem uma grande capacidade de reter a radiação e reter esse calor. Só para vocês terem uma ideia, é um potencial cerca de 21 vezes maior do que o CO2 na retenção de calor. E ele é um hidrocarboneto. Então, tipo assim, o metano, a gente olha um pouquinho diferente para ele, que ele é perigoso na nossa atmosfera. Mas propano e butano nem tanto. Então, houve essa substituição.
Ele fala aqui na letra A, apertei aqui sem querer, galerinha. Ele fala aqui na letra A, evitar a chuva ácida, não. A gente já viu também em vídeos anteriores, por isso que é importante vocês estarem acompanhando essa saga, galera. Se vocês acompanham todas essas resoluções, cara, vocês já têm uma baita de uma revisão para a prova do Enem. Porque muita coisa que eu já falei em vídeos anteriores, resolução de 2017 e 2018, caiu. Então quem está acompanhando está no lucro, ó, material gratuito de qualidade aqui para vocês. Ó. Não esquece de deixar o like, tá? Compartilhar, ajuda aí. Chuva ácida. Causadores de chuva ácidas. Óxidos ácidos, gases presentes na atmosfera, como o CO2, os óxidos de enxofre, tipo o SO2, o SO3, alguns óxidos de nitrogênio, como por exemplo o N2O5 e etc. Tá? Prevenir a inversão térmica. A inversão térmica, gente, ela é uma série de fatores que provocam inversão térmica. Alguns gases derivados de nitrogênio também têm uma fatia significativa no processo de inversão térmica. A letra C, que é a resposta, né, que eu falei para vocês, controlar o aquecimento global, não. A função do CFC não tem relação com o aquecimento global, tem relação com a destruição da camada de ozônio. Aquecimento global, né, que são os dois principais vilões, é o CO2 e o metano. Pedir a formação de ilhas de calor. As ilhas de calor elas têm relação direta com esses gases também que causam aquecimento global. Então, acredito que ficou muito claro aí, galerinha, que de fato a alternativa da questão número 107 é a letra C. Digam para mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa resolução, se gostaram. Vou deixar aqui rolando um card em algum lugar com uma aula já um pouquinho antiga do canal, mas muito boa, que eu falo sobre detalhes desse mecanismo de destruição da molécula de CFC, da molécula de CFC destruindo o ozônio. Então, confere lá que tenho certeza que esse material vai lhe ajudar. Vou ficando por aqui e muito em breve, claro, eu volto com vocês para a nossa próxima análise completa das questões de química do Enem. Forte abraço, galera. Não esquece o like e compartilha.